O Independiente Rivadavia nos salvou. E agora, esse mesmo Rivadavia quer nos eliminar. Se alguém escrevesse esse roteiro para um filme de ficção ou para uma novela de drama, todo mundo diria que é um exagero. Iriam dizer que o autor pesou a mão na improbabilidade. Mas o futebol não é ficção, meus amigos. O futebol opera em uma frequência de ironia que desafia qualquer lógica humana. E esse é, sem sombra de dúvidas, o paradoxo mais absurdo, mais inacreditável e mais assustador que o futebol poderia criar para o Fluminense neste ano de 2026. Para pensar comigo. Volta a fita um pouquinho. Lembra da última rodada da fase de grupos? Aquele cenário apocalíptico, onde o Fluminense dependia de um milagre para se classificar de forma direta, sem precisar passar pelo purgatório de repescagens ou de uma eliminação precoce que destruiria o planejamento do ano? Nós estávamos com o coração na boca, olhando para duas telas ao mesmo tempo. E quem estendeu a mão? Quem foi o herói improvável que vestiu a capa e venceu o Bolívar, garantindo a vaga direta do Fluminense? O Independiente Rivadavia. O modesto clube argentino operou o milagre que nós precisávamos. Nós comemoramos o gol deles como se fosse um gol no Maracanã lotado. E aí vem o sorteio das oitavas de final. As bolinhas girando no pote da Conmebol. O destino, que adora uma piada de mau gosto, mexe os seus pauzinhos. A bolinha do Fluminense sai. E quem sai logo em seguida para cruzar o nosso caminho? Exatamente eles. O Independiente Rivadavia. É o nosso salvador vestindo a roupa de carrasco. Aquele que nos deu a vida na competição agora segura a faca para tentar nos tirar dela. O destino não tem pudor. Ele joga as cartas na mesa e dá risada da nossa cara. Mas o Fluminense, meus amigos, o Fluminense não pode se dar ao luxo de ter desculpa. Acabou o espaço para a lamentação. Olha só, se você clicou para assistir a este vídeo, você clicou no lugar absolutamente certo. Porque o que esse sorteio significa para o Fluminense hoje vai muito, mas muito além do simples nome do adversário estampado na tela. Nós estamos falando de um divisor de águas para a temporada, de uma encruzilhada que vai definir se 2026 será o ano de uma arrancada histórica ou o ano do maior vexame de planejamento da nossa história recente. Por isso, faz o seguinte agora, deixa o seu like aqui embaixo. Não custa nada para você e mostra para o algoritmo que o conteúdo do canal é de valor. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito na nossa comunidade, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho com todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma análise tática, nenhum bastidor e nenhum debate pré e pós-jogo. O bicho está pegando na Libertadores e você precisa estar bem informado. Então vamos para a análise profunda. Vamos aos fatos frios e numéricos. O sorteio realizado nesta quinta-feira definiu que o primeiro confronto das oitavas de final contra o Independiente Rivadavia vai acontecer na semana do dia 11 de agosto, com o Fluminense jogando a ida dentro do Maracanã. O jogo de volta, a grande decisão da vaga, será na semana do dia 18 de agosto, lá em Mendoza, na Argentina. Dito isso, precisamos encarar a realidade nua e crua. O Fluminense fez a pior campanha entre todos os 16 times que avançaram para as oitavas de final. Isso significa que o tricolor perdeu o direito de decidir qualquer eliminatória em casa. Daqui até uma eventual final, o Fluminense jogará sempre a primeira partida no Maracanã e a segunda como visitante. Para quem fez a melhor campanha, o cenário é um tapete verde de conforto. Joga de saída fora, estuda o adversário e decide com a força da sua torcida. Para o Fluminense, sobrou o pior cenário possível, a estrada mais esburacada. Imagine o peso disso. Decidir uma vaga de quartas de final ou semifinal em caldeirões argentinos, uruguaios ou de rivais brasileiros, com a pressão psicológica de saber que qualquer erro no Maracanã pode ser fatal. É um teste de fogo para os nervos de aço que esse elenco vai precisar desenvolver. Agora vamos falar do contexto que pouca gente na grande mídia está analisando com a frieza que o momento exige. Tem muito torcedor por aí comemorando, achando que pegar o Rivadavia foi um golpe de sorte, um presente dos deuses do futebol. Cuidado. Muito cuidado. O Fluminense não venceu o Independiente Rivadavia nenhuma vez nessa edição da Libertadores. Nenhuma. 0. No primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense perdeu por 1-0 para o Rivadavia. No segundo jogo, em Mendoza, o resultado foi um empate por 1-1. Nós perdemos dentro de casa com o Maracanã lotado e a torcida empurrando. Assistimos a um time argentino extremamente organizado travar as nossas transições e achar uma bola para nos castigar. Na volta, em Mendoza, arrastamos as pernas para conseguir um empate por 1-1 por pouco. O histórico recente é amplamente favorável a eles. Eles sabem como jogar contra nós. Eles têm o mapa da mina. Mas calma, tem um asterisco gigantesco que a gente precisa colocar nessa análise para não sermos injustos e nem excessivamente pessimistas. Aquele Fluminense que enfrentou o Rivadavia na fase de grupos era um time remendado, uma caricatura do potencial que esse elenco possui. O volante Martinelli estava lesionado, deixando um buraco negro no meio-campo onde a bola não circulava e a zaga ficava completamente exposta. A nossa linha defensiva operava em meio a problemas graves de entrosamento, falhas individuais bizarras e uma lentidão assustadora na recomposição. O time jogou aquela fase na sua pior forma física, técnica e mental de toda a temporada. Era um Fluminense vulnerável, previsível e sem alma. Só que o futebol dá chances para sua redenção. Daqui até o primeiro jogo das oitavas de final, na semana do dia 11 de agosto, o Fluminense terá uma dádiva divina. Mais de 70 dias de intervalo. 70 dias. Para pensar no que isso significa no calendário insano do futebol brasileiro. Enquanto os times costumam jogar a cada 72 horas, viajando de um lado para o outro do continente, espremidos por estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, o Fluminense ganhou o equivalente a uma temporada inteira de preparação. Este intervalo muda absolutamente tudo.
ou pelo menos deveria mudar. O clube terá uma intertemporada completa, com tempo de sobra para a comissão técnica ajustar o posicionamento defensivo, testar novas variações táticas e corrigir a saída de bola. Terá também férias e recuperação física para os jogadores cascudos que estavam jogando no sacrifício, limpando o departamento médico. E, finalmente, a janela de transferências do meio do ano aberta para buscar contratações pontuais e cirúrgicas que encorpem o elenco. É o cenário que qualquer treinador no Brasil sonha em ter, mas raramente consegue. Em agosto, o bicho vai pegar. Teremos o volante Martinelli totalmente recuperado e com ritmo de jogo, ditando o compasso do meio-campo. Teremos o atacante Hulk disponível e faminto por gols após o encerramento da Copa do Mundo de 2026. O Fluminense que vai entrar em campo em agosto será, teoricamente, muito mais forte, encorpado e perigoso do que aquele que capengou na fase de grupos. Olha o desenho dessa chave. Olha a oportunidade de ouro que se desenhou diante dos olhos do Fluminense. Se o tricolor fizer o seu papel e eliminar o Independiente Rivadavia nas oitavas de final, o nosso adversário nas quartas de final sairá do confronto entre Platense e Coquimbo Unido. Com todo o respeito à história e ao esforço dessas equipes, nós estamos falando de dois times sem nenhuma tradição continental, sem o peso da camisa e sem a casca de Libertadores que o Fluminense construiu nos últimos anos. É um caminho absurdamente limpo para um clube do tamanho do Fluminense. A estrada foi pavimentada para que o time consiga avançar sem precisar cruzar com nenhum bicho-papão sul-americano nas fases iniciais do mata-mata. O primeiro grande confronto de peso pesado, o provável clássico nacional contra o Palmeiras, só aconteceria em uma eventual semifinal, já que o time paulista está posicionado do outro lado desse quadrante da chave. O desenho está feito. Oitavas de final contra o Independiente Rivadavia, quartas de final contra o vencedor de Platense e Coquimbo Unido e depois a semifinal. Com essa avenida aberta com 70 dias de preparação exclusiva e com o reforço da janela de contratações, o Fluminense simplesmente não tem nenhum argumento aceitável para não chegar, no mínimo, à semifinal da Copa Libertadores. Nenhum. O tempo está disponível, o dinheiro para reforços está na mesa e o caminho técnico é teoricamente acessível. Para mim, o destino foi irônico e cirúrgico demais para ser ignorado. O Rivadavia nos deu a mão na fase de grupos e agora bate na nossa porta nas oitavas. Eu sei que tem muita gente nas redes sociais chamando esse sorteio de presente de chave da vida de sorte de campeão. Eu prefiro ser mais cauteloso. Eu encaro esse cenário como uma armadilha perigosíssima. Sabe por quê? Porque o verdadeiro perigo para o Fluminense não está no futebol do Independiente Rivadavia. O perigo real não está na catimba argentina ou no frio de Mendoza. O perigo está no próprio Fluminense. Está no que a gestão, a comissão técnica e os jogadores vão fazer ou deixar de fazer ao longo desses 70 dias de calmaria. A soberba, a complacência e a falta de foco são os piores inimigos de um time que se acha superior antes da bola rolar. Este cenário joga uma responsabilidade monumental nas costas da diretoria. Mário Bittencourt, Matheus Montenegro e toda a comissão técnica receberam a maior janela de preparação que um clube de ponta poderia exigir antes de uma decisão. Eles têm a faca e o queijo na mão. Se o Fluminense falhar, não vai dar para culpar o cansaço, não vai dar para culpar o calendário, não vai dar para culpar a arbitragem ou a falta de peças. Ou o Fluminense chega na semifinal, ou essa temporada de 2026 será carimbada como um vexame histórico. Não tem meio termo, não tem desculpa de bastidor. Se não passar, será uma falha de planejamento absolutamente imperdoável. E quem vai pagar o preço emocional e financeiro é o torcedor que compra o ingresso e apoia o projeto. Para que a semifinal vire realidade, o Fluminense precisa resolver o seu calcanhar de Aquiles, a zaga. Essa é a principal fragilidade que tira o sono da torcida tricolor. Se a gente puxar a memória dos dois jogos contra o Rivadavia na fase de grupos, fica evidente que a nossa defesa foi o ponto fraco que abriu todas as avenidas para os contra-ataques dos caras. Nós sofremos com bolas longas nas costas dos laterais, sofremos com a falta de combate na entrada da área e com erros de posicionamento grosseiros em bolas paradas. Em agosto, no mata-mata da Libertadores, qualquer repetição desses erros significa eliminação imediata. Na fase de grupos você empata e recupera. Nas oitavas de final, você erra e vai para casa. E o desafio fica ainda mais complexo porque o mês de agosto será um verdadeiro moedor de carne humano. Olha o calendário brutal que espera o Fluminense na mesma quinzena das decisões contra o Rivadavia. Campeonato Brasileiro com um clássico de alta tensão contra o Vasco da Gama, jogos eliminatórios decisivos de mata-mata nacional na Copa do Brasil e os dois confrontos de vida ou morte contra o Rivadavia na Copa Libertadores. Tudo misturado. Tudo ao mesmo tempo. Tudo valendo o ano. Se o Fluminense, por exemplo, tropeça ou joga mal no clássico contra o Vasco dias antes de enfrentar os argentinos, o ambiente externo desaba. A corneta da torcida vai tocar mais forte, a pressão interna cresce, a confiança dos atletas despenca e o adversário argentino, que não é bobo, vai farejar o sangue no ar e usar isso como combustível. O maior risco do Fluminense não é o esquema tático do adversário, é a sua própria fragilidade emocional quando as coisas começam a apertar nos bastidores. Diante de todo esse cenário, de toda essa matemática, do retorno do Martinelli, da chegada do Hulk e dos 70 dias de preparação, eu quero jogar a pergunta mais direta e reta da temporada para você que está me assistindo agora. Eu quero ver o termômetro da nossa torcida aqui nos comentários. O Fluminense tem a obrigação real e moral de eliminar o Independiente Rivadavia e garantir a vaga na semifinal da Libertadores? Alternativa A. Sim. Com 70 dias de intertemporada, com reforços na janela e com esse chaveamento acessível, qualquer resultado que não seja a semifinal é um vexame imperdoável e falta de cobrança. Alternativa B. Não.
O futebol sul-americano é traiçoeiro. O Rivadavia já provou que sabe complicar a nossa vida, e no mata-mata de Libertadores não existe espaço para a palavra obrigação. Digita aqui embaixo nos comentários, A ou B. Quero ver a opinião de vocês estalando na tela, porque eu leio e respondo todo mundo. O Rivadavia nos salvou. E agora, o Rivadavia quer nos eliminar. O futebol escreveu, com tinta dourada e uma pitada de veneno, o roteiro mais irônico e dramático possível para o Fluminense neste ano de 2026. Mas nós sabemos muito bem que ironia e camisas pesadas não garantem classificação para ninguém. O que classifica é bola na rede, é organização tática, é sangue no olho e dedicação em campo. O Fluminense recebeu o maior presente que um clube poderia querer: 70 dias para se reestruturar e se preparar como nunca se preparou antes nesta temporada. Ou a nossa comissão técnica e o nosso elenco aproveitam essa janela de ouro para transformar o time em uma máquina competitiva e chegar na semifinal, ou a gestão do clube terá que se sentar diante da torcida e explicar detalhadamente por que desperdiçou a maior, a mais clara e a melhor oportunidade do ano. Se essa análise profunda te ajudou a entender o tamanho do desafio que temos pela frente, deixa o seu like aqui embaixo. É jogo rápido, não custa nada e faz toda a diferença para o nosso canal continuar crescendo com força. Se você ainda não se inscreveu, aproveita o final do vídeo, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos táticos que vamos soltar ao longo dessa intertemporada. Deixe a sua resposta A ou B e a sua visão sobre o jogo aqui nos comentários. Um grande abraço a todos os tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações tricolores!